Saudações, incríveis campeões, cá estamos mais uma vez para uma aula de solubilidade. Já abordamos a questão teórica, neste momento vamos entrar na questão prática, de referir que a solubilidade envolve diretamente a dissolução ou dissociação dos sais. Trago aqui alguns exemplos de sais que podemos representar as equações de dissociação ou ionização. Para tal, tenho aqui estes exemplos de referir que a dissociação ela ocorre quando uma substância apresenta duas cargas simétricas, o que quer dizer carga negativa, assim como a carga positiva. Então, a nossa ruptura vai ocorrer nestes dois sinais. Por exemplo, tenho aqui elementos metálicos. É sabido por todos vós que os metais estão carregados positivamente. A prata é metal, tem carga positiva. O chumbo também é um elemento metálico, tem carga positiva. O bismuto também apresenta a carga positiva. O que quer dizer que o restante tem carga negativa. Então, podemos representar os seus respectivos íons. Então, teremos aqui o bismuto no seu estado aquoso, porque já trata-se de um íon, e a sua carga será 3+. Por que 3+? É sabido por vós que a combinação entre estas duas substâncias envolveu a troca de valências. Então, quer dizer que o 3 pertencia ao bismuto e o 2 pertencia ao enxofre. Então, mais íons sulfuretos, que terão 2-, também em solução aquosa. Então, feito isto, é preciso acertar a reação. E fazendo o acerto da reação, terei aqui o 2 para acertar a quantidade de bismuto e deste lado terei o 3 para acertar a quantidade de íons sulfuretos. O mesmo sucede para o seguinte exemplo. Terei aqui o chumbo, 2+. Por que 2+? Porque este 2 outrora pertencia ao chumbo, passa para o íon iodeto e será isto no estado aquoso. E tenho aqui o íon iodeto com carga negativa. Prosseguindo, temos o último exemplo, que é do sulfato de prata. Então, vou representar aqui os íons de prata. Sabemos que prata tem carga positiva. E, de seguida, temos aqui os íons sulfatos, também tem carga negativa, 2-, em solução aquosa. De seguida, é só acertar a reação, o mesmo devíamos ter feito na segunda reação. Aqui temos o 2 e aqui permanece o 1. Neste exemplo, teríamos aqui o 2. Então, feito isto, passamos agora para as expressões matemáticas de produto de solubilidade de cada equação que nós representamos aqui. Neste caso, o produto de solubilidade, o KPS, será dado por concentração dos íons de bismuto vezes a concentração dos íons sulfuretos. E aqui representamos. Agora, de lembrar que os coeficientes de acerto fazem parte da nossa expressão matemática. E eles vão elevar as concentrações destes íons. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Significa que o bismuto, no seu acerto, tem 2, então vou elevar como seu expoente. E para os íons sulfuretos, vou elevar com o 3. Passando para o segundo exemplo, teremos também constante de solubilidade, que será dado por
concentração dos íons de chumbo vezes a concentração dos íons iodatos. Íon iodato. Então, neste caso, vamos elevar ao seu coeficiente, que é 2, que é o 2 do nosso acerto. E o último exemplo, assim diz, teremos constante de solubilidade igual a concentração dos íons de prata vezes a concentração dos íons sulfato. 2 menos. E assim terminamos. De seguida, o que é que nós encontramos? Temos que fazer a parte do acerto. Então, temos aqui 2 como coeficiente de íons de prata. Então, a nossa concentração de íons de prata será elevada a 2. Agora, vamos a um exercício prático para a consolidação destes exercícios. Por exemplo, seja, no primeiro exemplo de exercício, seja a concentração do iodato de chumbo igual a 4 molares. Então, qual será a constante de solubilidade? É uma pergunta. Então, para este caso, vamos retornar à nossa primeira expressão. Vou ser rápido. PB. Vou transcrever a expressão e representar a reação de ionização ou dissociação deste sal. Feito isso, vou representar a expressão de produto de solubilidade. Então, a expressão está aqui. Concentração de íons de chumbo, 2 mais, obviamente, vezes íons iodato ao quadrado. Queremos achar o valor da constante. Então, o que é que isto significa? Ora, o valor inicialmente do iodato de chumbo, 2, é de 4 molar. Assim sendo, este valor é distribuído para estas duas expressões, para essas duas espécies químicas. Então, o que é que significa? Aqui tenho 1 mol, atenção, e aqui tenho 2 mol de iodato. Então, a leitura é feita mesmo aqui nos coeficientes. O que é que isso significa? Que no lugar de 4 moles para o iodato, será 2 vezes este valor. Então, indo direto, estou a ser prático mesmo, para ajudar os meninos. O PKS será igual, atenção, 4 molar é o valor que vai manter, até porque a proporção é clara, é de 1 para 1, então mantém 4 molar. Mas na segunda espécie temos aqui 2 moles, pelo que no lugar de 4 passaremos a ter 8 moles, ou molar.
Então, isto ao quadrado. Ao quadrado. Então, o que é que isto significa? Em termos concretos, teríamos S, K, PS, igual a S vezes 2 vezes o S ao quadrado. Então, assim sendo, teremos KPS igual a 4S ao cubo. Então, a multiplicação disto vai dar 4S ao cubo. Então, o que é que se pretende aqui? É o PKS. E o valor aqui já é conhecido. Então, teremos PPS igual a 4 vezes o 4 molar ao cubo. Então, assim poderemos achar o valor de KPS. E assim podemos avançar para o último exemplo. Podemos avançar para o último exemplo e diz o exemplo a seguir. Calcule a solubilidade. Calcule a solubilidade. Calcule a solubilidade dos seguintes compostos. Dos seguintes compostos. Temos a linha A, cromato de prata, cujo seu KPS é de 1,9 vezes 10 elevado a menos 12. O outro exemplo encontramos na linha B, que é de fosfato de cálcio, cujo seu KPS é de 2,0 vezes 10 elevado a menos 29. Vamos ao último, a linha C, que é do hidróxido de magnésio, cujo o seu KS é de 8,9 vezes 10 elevado a menos 12. Então, é muito simples. O que acontece é que, primeiramente, temos que representar as equações de ionização. Então, temos aqui o cromato de prata. A sua ionização resulta em íons de prata com íons cromato. Então, feito isto, vamos representar a expressão matemática de produto de solubilidade. Então, teremos, neste caso, a concentração de íons de prata vezes a concentração de íons cromatos. De lembrar que temos que observar sempre o acerto da equação. Teremos aqui o 2 e será elevado a 2. Feito isto, passamos para as proporções. Se o exercício está nos dizer que o produto de solubilidade é de 1,9 vezes 10 elevado a menos 12, então vamos fazer esta distribuição para estas duas substâncias. Então significa que para este vai manter e aqui vai duplicar 2 vezes. Então teremos KS
igual a 2 vezes a solubilidade de prata vezes 1 vez a solubilidade do íon cromato. Então, é basicamente isto que encontramos. O nosso KPS será igual ao quadrado, será igual a 4S ao cubo. Então, assim, encontramos a expressão. A ideia é de isolar o S, porque nos pedem a solubilidade. A nossa solubilidade será igual a raiz cúbica de KPS dividido por 4. Acredito que em expressões matemáticas os meninos não têm problemas. E assim teremos solubilidade igual a raiz cúbica de 1,9 vezes 10 elevado a menos 12 dividido por 4. Então, aí poderão dizer o valor desta solubilidade. E terminamos aqui. Fica como TPC, como exercícios de aplicação, a linha B, assim como a linha C. De lembrar que o procedimento é o mesmo, segue 3 passos. O primeiro passo, que é a representação da equação de ionização, temos que observar o acerto da equação. Em segundo passo, temos que representar constante de solubilidade da sua expressão normal. E depois vamos designar os nossos íons pelas letras S ou uma outra que for a sugerir. O aluno está livre, pode ser uma letra que inicie com o seu próprio nome. E de seguida desenvolver a incógnita, neste caso que será a letra por T escolhida, ou então mesmo o S, como tem sido o padrão. Paramos por aqui. Voltando para o primeiro caso, como havia dito, representamos os íons de dissociação, colocamos o acerto, depois os seus respectivos, suas respectivas expressões, assim que é, de constante de solubilidade, e de seguida determinamos normalmente. E assim terminamos a nossa aula. Votos de bons estudos e até breve.